Capítulo 2155 Falhas e Cadáveres. Parte 1. Camila não conseguia entender as visões. A morte deveria ser o fim da vida e de uma história. Como poderia um homem que viveu há milhões de anos-luz de distância ser parente daquele que ela chamava de marido? A resposta veio quando ela testemunhou a alma de Derek entrando em outro corpo, desta vez ainda mais estranho que o anterior. Dor, isolamento e loucura eram iguais, mas pelo menos não duraram muito. Desta vez, não houve piedade em sua morte, fazendo Camila gorgolejar e cuspir sua saliva na tentativa de limpar o sangue que na memória compartilhada enchia seus pulmões. Quando ela abriu os olhos novamente, ela imediatamente reconheceu Nana. Ela tinha visto a velha maga apenas em hologramas e lembradores quando Lit compartilhou com Camila sobre seu passado, mas ela conhecia a Nana tão bem como se eles realmente tivessem se conhecido. A verdade penetrou em sua mente, mas ela se recusou a acreditar. Pelo menos até ver uma versão mais jovem de Haas, Elina e seus filhos. Só então a realidade inundou o cérebro de Camila, esmagando todas as defesas emocionais que ela tentava invocar para negar os fatos que a encaravam. Ela sempre acreditou que Lit era realmente Lit. Que de alguma forma a alma do recém-nascido encontrou o caminho de volta ao seu próprio corpo. Que a abominação que ela conhecia como Litveren não sabia de sua verdadeira natureza até seu encontro com Garen Kolga. Em vez disso, ela foi forçada a testemunhar suas decepções desde o berço, não importando o quanto ela tentasse desviar o olhar. Seus olhos estavam fechados, mas enquanto a ligação mental permanecesse aberta, ela teria que encarar a verdade. Lit não viu sentido em reter nada, então ele mostrou a ela sua primeira caçada, seu primeiro assassinato em Mogar, tudo que ela nunca poderia ter entendido sem saber sobre Derek. Camila sentiu a escuridão dentro dele rastejando de volta para um canto de sua mente à medida que mais e mais luzes entravam em sua vida, enchendo-a de calor e amor. No entanto, nunca desapareceu verdadeiramente, pronto para devorar tudo no momento em que uma das luzes foi ameaçada. Elina, Rena e Tista primeiro, e depois Solos. Haas veio apenas anos depois. Depois, seus amigos da academia, seus colegas, a própria Camila e tantos outros. Camila já conhecia a maior parte de sua vida, havia apenas algumas lacunas para preencher. Como Lit compartilhando seu segredo com Kala antes de se tornar um Ranger e encontrar Caro novamente em Kolga, recusando-se a se reunir com seu irmão há muito perdido. Quando a ligação mental foi finalmente interrompida, Camila se viu ajoelhada no chão. Suas pernas cederam primeiro, seguidas por seus olhos que choravam tanto que uma pequena poça de lágrimas se formou abaixo dela. Suas mãos ainda apertavam as de Lit com toda a força que podia, na tentativa de afastá-lo e por fim ao vínculo telepático. Ela queria fugir, mas seu corpo se recusava a se mover. Ela queria gritar, mas seus lábios permaneceram selados, pois até respirar de repente se tornou uma tarefa árdua. Eu sou de dois mundos, Cami. Lit respondeu às suas perguntas silenciosas que, depois de estar conectado a ela por tanto tempo, ainda sentia que permaneciam em sua mente. Esta é a terceira vez que nasço, mas não importa o quanto eu tente, não consigo impedir que meu passado manche meu presente. A metade direita de seu rosto desmoronou, transformando-se de carne e sangue do homem em uma lousa preta feita da escuridão da abominação. Minha primeira vida me ensinou como é doloroso viver, enquanto a segunda como é doloroso morrer. A escuridão se espalhou por seu ombro e braço direito. Mesmo depois de passar quase 2 décadas aqui, ainda não consigo esquecer tudo o que fiz. Às vezes, a dor é tão forte que confundo Mogar com a terra. Vejo meu irmão morrendo repetidas vezes diante dos meus olhos. Sei que são apenas lembranças, mas são fantasmas para mim e nunca me deixam em paz. Os hologramas de Caro, Ezio, sua mãe anônima, o assassino de Caro e todos que Lit havia perdido para Mogar apareceram atrás dele enquanto o lado da abominação se espalhava até seu pé direito. O sofrimento desencadeou o caos que se tornou tão intenso que forçou a armadura do andarilho do vazio a deixar a metade escura de seu corpo exposta.
Camila podia ver a dor de Lita em seu olho humano e no do abominável, assim como ele podia ver o choque dela só de olhar para seu rosto. Eles continuaram ajoelhados no chão, olhando um para o outro por minutos até se transformarem em horas. Lita havia compartilhado tantas coisas com ela que estava cansado de seus próprios pensamentos, enquanto Camila tinha muitas coisas que queria dizer, mas não tinha forças para soletrar uma única palavra. Soluços e fugadelas pareciam consumir toda a pouca energia que lhe restava. O silêncio durou tanto que Lita se sentiu forçado a quebrá-lo. Ele tirou o fardo de seus ombros apenas para passá-lo para os dela. Camila não apenas não suportava tal tormento, mas também, embora ele tivesse quase 46 anos para lidar com isso, ela foi forçada a enfrentar tudo de uma vez. Eu sei o que você deve estar pensando, mas por favor, entenda que não sou um monstro. Quando hoje a realeza me pediu para me tornar uma abominação, para me enviar para o grifo dourado, uma parte de mim simplesmente quebrou. De volta à Terra, fui impotente durante toda a minha vida. Primeiro, eu era jovem demais para proteger Caro. Depois, quando ele morreu, tive que assistir seu assassino pagar para sair do tribunal, enquanto tudo que eu podia pagar era o funeral do meu irmão. Desde que cheguei em Mogar e descobri a magia, prometi a mim mesmo que nunca permitiria que tal coisa acontecesse novamente, mas falhei e continuo falhando. Não importa o quão poderoso eu me torne, perdi Irial, Larquemirim. Mesmo como um maldito Tiamat, quase perdi meu pai Raaz nas mãos de Orpal. Mesmo depois de alcançar o núcleo violeta, quase perdi você e nosso filho. Falhei com vocês dois, e se não fosse por Salark, eu teria mais uma vez perdido tudo. Quando a realeza me pediu para ir ao Golden Griffon, meu antigo eu não aguentou mais. Quero dizer, eu não tenho medo de morrer. Já estive lá, já fiz isso. O que me assusta é falhar mais uma vez com as pessoas que amo. Não suporto a ideia de deixar solo sozinha na academia perdida, à mercê da primeira pessoa que a imprimir após minha morte. Ela me deu toda a sua vida e ainda assim eu dei a ela tão pouco em troca. Ela merece a oportunidade de ser feliz, não de passar a eternidade sendo passada como uma ferramenta. Não suporto a ideia de abandonar você e nosso filho. De nunca mais ver seu sorriso. De não estar presente para vocês dois quando o bebê nascer e ajudá-los a lidar com o lado abominável que passei para ele. Eu preciso estar ao seu lado, assim como você sempre esteve ao meu lado. Para fazer a coisa certa e deixar para trás mais do que apenas uma série de fracassos e cadáveres para se lembrar de mim. Capítulo 2156 Falhas e Cadáveres, Parte 2. Camila continuou olhando para ele sem dizer uma palavra até que lentamente conseguiu se levantar novamente, apesar dos joelhos trêmulos. Desculpe. Seu rosto era como sua voz, frio e sem emoção. Ela suava e se movia como um autômato quebrado enquanto cambaleava em direção à porta, batendo-a atrás de si sem nunca olhar para trás. As vibrações viajaram do batente da porta através da calçada, atingindo-lhe com a força de um terremoto. Ele já estava ajoelhado para que suas pernas não pudessem dobrar e cair. O que restou de seu lado humano, entretanto, quebrou como vidro. Lita estava ciente de que sua felicidade havia sido construída sobre mentiras. Agora que a verdade foi exposta, apenas a abominação e o vazio que eram sua vida permaneceram. Depois de vários minutos, quando ficou claro que Lita não tinha a intenção de se levantar e Camila de retornar, Solos ativou sua ligação mental novamente. Ela levou um segundo para descobrir o quanto ele havia compartilhado com Camila e compreender a gravidade da situação. Desculpe mesmo que ela tenha usado exatamente as mesmas palavras que Camila, o significado delas não poderia ter sido mais diferente. Seus pensamentos e rosto estavam cheios de compaixão, sabendo que com cada camada de engano que Lita havia levantado, ele também foi forçado a abrir velhas feridas que nunca haviam cicatrizado de verdade. Mesmo com todos os esforços de Solos ao longo dos anos, o melhor que ela conseguiu foi não apodrecê-los. Ela agora chorava tanto quanto Camila, mas suas lágrimas eram causadas pela dor e pela tristeza que compartilhavam desde o dia em que se conheceram.
Solo se ajoelhou na frente de Lit, abraçando com força para que ele soubesse que não importa o que acontecesse a seguir, ele nunca estaria verdadeiramente sozinho. O vazio e o caos que o habitavam se agitaram, ferindo-a assim como haviam feito com a armadura do andarilho do vazio. No entanto, em vez de prejudicar Solus, eles desencadearam o brilho dourado de seu corpo, fazendo-a brilhar apesar de ser de carne e osso. A luz e as trevas lutaram por alguns segundos até que se infiltraram. O vazio ficou cheio de estrelas enquanto o brilho de Solus ficou envolto pela escuridão, fazendo aparecer um sol nascente. Por que você atacou Valeron daquele jeito? Ela perguntou ao vazio em vez de Lit, feliz por ter a oportunidade de finalmente enfrentá-lo depois de todos esses anos. Eu fiz isso por você, ele respondeu, espantando-a. O que você quer dizer? A realeza e o conselho não são nossos amigos, mas são aliados confiáveis. Você poderia simplesmente ter recusado a missão. Eles são nossos aliados apenas porque não estão cientes de sua existência. Caso contrário, eles não hesitariam um segundo em me matar para colocar as mãos na torre e seus pensamentos ficaram frios, soando como um rosnado baixo. Quanto à missão, que desculpa eu poderia inventar que não levasse a realeza a usar nosso acordo como uma coleira e me forçar a fazê-lo. Nada do que eu dissesse teria importância para eles. Dessa forma, em vez disso, explorei o medo deles de uma abominação selvagem. Eles esperavam que eu perdesse o controle e foi exatamente isso que eu lhes dei. Você está me dizendo que planejou isso desde que a realeza veio nos visitar no deserto. Solo se sentiu tocado por seu cuidado por ela tanto quanto Lit ficou chocado com a desonestidade do vazio. Apenas mais um plano de contingência, ele respondeu. Um plano de contingência para quê, exatamente? Você ainda colocou em risco seu acordo com a realeza e duvido que eles deixem isso passar. Eles apenas pedirão que você aprenda a controlar seu lado abominável. Para ganhar algum tempo e garantir que nada aconteça com você, Lit acariciou gentilmente seu rosto enquanto encostava a testa na dela. Quando Caro morreu, ele levou o mundo com ele. Nada mais fazia sentido. Eu estava esperando a morte muito antes de saber sobre meu câncer. Tirar minha vida foi a coisa mais fácil que já fiz porque sabia que não haveria consequências. Não sobrou ninguém que realmente me conhecesse e que lamentasse minha perda. Minha breve existência como alienígena me ensinou como a vida é frágil e como a morte súbita pode ocorrer, mas naquela época eu não me importava. O mundo ainda era uma massa monótona, cinzenta e insignificante. Mesmo quando vim para Mogar, a vida não era algo precioso. Foi apenas algo que eu dei e aceitei. Quase uma moeda. Gostei da minha nova família, mas ainda me coloquei em primeiro lugar e estava pronto para tirar minha vida novamente no momento em que descobri que a magia não me daria nenhuma vantagem sobre minha concorrência. No entanto, tudo mudou quando te conheci, Solus. No começo, eu odiava ter alguém dentro da minha cabeça, lendo meus pensamentos e me incomodando constantemente. Depois de um tempo, porém, percebi que o mundo não era mais cinza. Havia luz, calor e beleza mesmo nas coisas mais triviais ao meu redor. Antes que eu percebesse, eu tinha alguém de quem gostava novamente. Alguém que sabia quem eu realmente era e que se preocupava comigo em vez da máscara que usei pelo resto de Mogar. Você se tornou meu sol, pintando com cores brilhantes até as coisas mais opacas. Quanto mais tempo passamos juntos, mais eu me importava com você, a ponto de não conseguir imaginar minha vida sem você. Mesmo em minha mente, eu me tornei nós. O que isso tem a ver com a realeza? Solus fugou, abraçando com mais força. No momento em que a matriz da lealdade inabalável não funcionou comigo, eu sabia que a realeza teria me enviado para o Grifo Dourado assim que terminassem de me informar sobre o resto do plano. Se eu tivesse permanecido em silêncio, você teria sido forçada a vir comigo e correria o risco de permanecer preso lá. Assim, em vez disso, posso deixá-la para trás, se é isso que você quer. O vazio respondeu. Você realmente colocou em risco tudo pelo que trabalhou tanto por minha causa. Ela agora o espelhava, segurando seu rosto enquanto o acariciava com os polegares. Sim.
Quando Nalear conseguiu nos separar, a dor que senti me permitiu manifestar minha presença mesmo sem o núcleo azul. Quando pensei que o Odi havia matado você, danifiquei ainda mais minha força vital para vingar você. Não há nada que eu não faria por você. Eu sei que sou sua coleira, assim como o acordo com a realeza é a minha, mas me recuso a ser a corrente que irá arrastar você para baixo deste buraco comigo. Se eu tiver que morrer, quero dar a você a oportunidade de ser feliz. Eu não me importo com quem você escolhe como seu próximo anfitrião. Tista, Silverwing, até a vovó vai te dar tudo que eu nunca pude, cara bobo, também não consigo imaginar minha vida sem você. Ela empurrou a cabeça dele para olhá-la nos olhos. Caso contrário, eu teria ficado em Colga, aceitado a oferta da tia louca ou simplesmente pedido a Salaar para quebrar nossa marca. Eu sabia que enquanto estivermos ligados, não poderemos ficar juntos do jeito que eu gostaria. No entanto, eu também sabia que, sem esse vínculo, não seria capaz de estar ao seu lado nesta montanha russa maluca que é a sua vida. Continua no próximo vídeo.